Sejam todos bem-vindos ao podcast Sua Saúde. Meu nome é Marcelo Reis e hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Dr. Nelson Caticarte Júnior, que é médico e gastroenterologista. Nelson, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. A gente que agradece o convite para um podcast que talvez seja um dos melhores aí na nossa área para difundir tanta informação importante. Nelson, hoje em dia muitas pessoas, após se alimentarem, sentem a barriga inchada, distensão, e elas não sabem exatamente o que está acontecendo. Conta pra gente o que pode ser essa distensão abdominal. Bom, a distensão abdominal é geralmente a consequência de alguma coisa. É isso que eu mais bato no meu consultório. Ela está ali porque a digestão de alguma coisa não está legal, ou seja, a motilidade do nosso aparelho digestivo pode estar com algum probleminha, ou algum remédio pode ter causado isso. Então, a gente tem como função, dentro do consultório do gastroenterologista, investigar o que é a causa para esse sintoma. E Nelson, quais são as principais causas desse inchaço na barriga? E isso talvez seja o grande diagnóstico diferencial dentro do consultório, porque doenças muito simples e benignas podem causar distensão, mas doenças graves e perigosas também podem. Então, você pega uma doença celíaca, ou outras doenças que causam inflamação, desabsorção, ou seja, os nutrientes, vitaminas não são absorvidos porque tem uma inflamação como na doença de Crohn, ou algum mecanismo, tipo bactérias, vírus que acabam causando, por exemplo, uma inflamação grave no nosso intestino e aí depois os alimentos não são bem digeridos, não são bem absorvidos. Então, medicamentos que geralmente mexem com a motilidade intestinal são aqueles que fazem a gente dormir, o tão famoso aí, benzodiazepínico, Rivotril ou outros remédios relaxantes musculares. Então, o nosso papel é, além de olhar doenças graves, e a gente inclui os cânceres, a gente também olha as famosas intolerâncias alimentares, intolerância à lactose, frutose e assim por diante. Se eu me alimento, estou com a barriga inchada, qual o sinal de alerta que eu tenho que prestar atenção para, eu preciso procurar um médico? Talvez essa seja a pergunta mais importante aqui desse podcast. Existem os famosos sinais de alarme, que os americanos chamam de red flags, que são aqueles que a gente não pode deixar passar, seja para você que está vendo em casa ou no nosso consultório. Então, é a distensão abdominal que vem acompanhada de perda de peso, sangramento nas fezes ou vômitos com sangue, pessoas que começam a vir com exames de rotina, com anemia, baixa de ferro, sinais de má absorção de outras vitaminas, pessoas que daqui a pouco começam a aparecer com uma dor que te desperta de noite. Então, e aquelas pessoas, lógico, que têm história na família de câncer do aparelho digestivo. Então, essas, com certeza, pare tudo e vamos investigar. Bom, eu vou pegar esse gancho. Então, como é que é feita essa investigação desses pacientes que têm distensão abdominal de repetição? Eu acho que uma das atitudes que a gente pode ter é primeiro conversar com o paciente, entender que padrão de dieta é esse que ele tem para a gente investigar. Não adianta pedir centenas de exames que às vezes a gente não tem nem padrão para interpretar. O que já está provado? Que esses testes alimentares aí, que testam 200 alimentos, eles não servem para praticamente nada, porque são às vezes cicatrizes de inflamações do passado. O que a gente entende, então, baseado no que o paciente come, eu vou seguindo uma linha. E aí, baseado nessa linha de investigação, sempre que tem sinal de alarme, endoscopia, colonoscopia e um exame de imagem abdominal é fundamental. Os exames de sangue, então, a gente olha, esse paciente ele tem problema para absorver ou não? Então, olhamos estoque de ferro, vitaminas e outros minerais. E hoje a gente tem um exame muito importante, que é o teste respiratório, onde a gente consegue ver se existem sinais de disbiose e outras intolerâncias alimentares. Nelson, e tem algum alimento que piora essa distensão abdominal? Classicamente tem sim, Marcelo. Se você for pegar os carboidratos que fermentam mais, inventaram até uma sigla para eles, os americanos, que são os FODMAPs. Então, são alimentos fermentados, muito deles saudáveis. A gente pega, por exemplo, um trissacarídeo aí, que é a rafinose, que está presente no feijão, no grão de bico, na abobrinha, no brócolis, no repolho. Alimentos que a gente sabe que são saudáveis, mas podem causar, sim, distensão abdominal. E vamos lembrar que, se a gente já tem uma condição de base que nos deixa inflamados, que, vamos pensar assim, que já tem uma desbiose, um desequilíbrio na nossa flora,
com certeza, se eu consumir esses alimentos, vão fazer pior ainda. E que hábitos diários eu posso ter para prevenir essa distensão abdominal? Vamos entender que uma das causas dessa distensão pode ser aqueles pacientes que são muito ansiosos, né? E que começam a deglutir ar de maneira inadequada, ou aqueles pacientes que têm o péssimo hábito de, enquanto comem, ficam falando sem parar, falam no telefone, ou aqueles pacientes que tomam muita bebida gaseificada. Ó, doutor, água normal não tomo, mas água com gás e refrigerante, eu todo dia ingiro alguma coisa. E acaba achando que por os refrigerantes ainda serem zero, não tem nenhum problema. Então, ter essa higiene alimentar é super importante. E vamos lembrar que o hábito de vida ocidental ele não condiz muito também para ajudar nessa questão da barriga estufada. Ou seja, a gente não come muito bem no café, come muito no almoço e janta muito tarde. Aí a nossa digestão não vai ser boa. E a ansiedade e estresse pode ajudar com isso? Muito. Vamos pensar que basicamente o nosso sistema nervoso central, por que a gente diz que o intestino é o segundo cérebro? Porque tem muita sinapse nervosa, né? Então, se a gente for entender que o nosso sistema digestivo é alimentado pelo sistema nervoso entérico, né? Então, que manda fibra simpático para simpático. A gente entende que quando a gente está sob estresse, o nosso simpático ataca e aí ninguém quer trabalhar naquele sistema de luta e fuga. Então, esse estresse crônico que a gente vive, toda hora olhando o celular, notícia ruim, isso é contra o nosso processo digestivo. E aí não tem digestão que seja boa. Estou com a barriga inchada, o que eu posso fazer para aliviar isso de imediato? De imediato, todo mundo conhece os antigases, né? Mas eles só vão ajudar na consequência. Para boa parte da população, eles acabam tendo um efeito tão satisfatório assim. O que a gente precisa identificar é a causa. E vamos explicar aqui, Marcelo, que a gente está falando de um sintoma que é crônico. Nós não estamos falando ali de um final de semana, depois de um bom churrasco, uma feijoada, um aporte maior de bebida alcoólica, de a gente ficar distendido. Isso faz parte. O álcool atrapalha demais a função do nosso aparelho digestivo e as comidas pesadas também. A gente está falando de um sintoma crônico, persistente, que principalmente naqueles pacientes ultra jovens que a gente tem pego aqui no consultório, doutor, olha, como que eu sempre como? Eu estou ficando com a barriga distendida. O que pode ser? E aí a gente abre para, inclusive, outras categorias, né? Então, pega as mulheres, e lembrando que a endometriose hoje é, de longe, uma das causas que a gente deve investigar. Síndrome de intestino irritável tem alguma relação com barriga inchada? Total. Só lembrando que na síndrome do intestino irritável, que é como se fosse uma super desbiose, ou seja, além da motilidade estar alterada, a gente tem uma flora, né, distorcida ou inadequada. Então, a gente entende que além da dor, que é o sintoma fundamental na síndrome do intestino irritável, eu tenho alteração no padrão das fezes, né? Seja para o intestino preso, solto ou até mesmo a alternância, e a barriga estufada muitas vezes vem junto. Então, uma doença benigna, que não aumenta risco de câncer, mas muda muito a qualidade de vida dos pacientes. É uma das primeiras causas de diarreia crônica no mundo ocidental, deve ser levada em consideração. Nelson, a gente está chegando no final do podcast e eu já quero te agradecer. E eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos escutando sobre esse tema tão importante que é essa distensão abdominal. Distensão abdominal, Marcelo, então a gente falou que é uma consequência de alguma coisa. E se a gente for pensar, então, que nesses sintomas eu tenho sinais de alarme, nunca menospreze eles. Então, perda de peso, sangramento, história de câncer, dores que despertam de madrugada ou necessidade de evacuar também nesse período. Doenças benignas, como as intolerâncias alimentares, são de longe a principal causa. E não é só intolerância à lactose, não. A gente tem intolerância à frutose, intolerância a alguns carboidratos fermentados, a rafinose, e a gente precisa então estabelecer um diagnóstico correto para te devolver qualidade de vida. Nelson, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos que ficaram com a gente até agora no podcast. Até o próximo episódio do podcast Sua Saúde. Nelson, obrigado. Obrigado pelo convite.